Bom, bem-vindos. Então, hoje nós temos, para começar a iniciar os nossos trabalhos, a Daniela Gomes, né? Rezende, não é isso, Dani? Né? Isso, Que é mestranda na FAO em artes visuais, né? E ela vai ser a nossa primeira apresentadora dessa palestra que gira em torno da cultura e artes dos países da Centro-América, né? Dani, sinta-se à vontade, é tá sua bom. palavra, e vamos aqui, estamos todos atentos e com muita vontade de te escutar e aprender. Joia, legal. Bom, eu sou mestranda da FAUSP, eu estudo, na verdade, arte mural na América Latina, mas como a gente estava fazendo uma rodada de América Central, eu achei interessante falar um pouco sobre a arte moderna, porque tem uma relação, né? A maioria dos muralistas são modernistas, né? E eu fiz esse recorte agora da América Central, e eu vou falar um pouco de arte moderna, mas bem no início, do início da arte moderna desses países, né? Então, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu só abrir aqui. Vamos ver aqui. Só um pouquinho que eu não tenho muita prática com. Aqui, pronto. Então, a gente começa falando um pouco. Espera um pouquinho. Tá dando para vocês verem? Sim, completamente, tá? Tá Perfeita a bom. imagem. Então, então a gente começa falando um pouco no geral, assim, né, desses países. Bom, são países assim que são marcados por pobreza e injustiça social, conflitos armados e violentos, diversas ditaduras, repressão e guerra civil, colonialismo, primeiro colonialismo espanhol, depois as intervenções e as invasões estrangeiras, principalmente norte-americanas, né? A escassa informação sobre o desenvolvimento cultural desses países, a gente praticamente não conhece muita coisa da arte, da cultura desses países, né? Pelo menos nos meios assim, jornal, assim, raramente a gente ouve falar de alguma coisa, né? São países que carecem de fundos para a cultura, têm inadequação de instituições de arte, que às vezes são substituídas por instituições ligadas a multinacionais, né? Então, teve, na década de 40, muitas exposições financiadas por empresas como a Xerox, por exemplo, né? Financiando arte moderna, né? Região de grande beleza natural, costa do Atlântico do Pacífico próximas, florestas tropicais e vulcões, e uma herança pré-colombiana muito grande, né? Então, eu vou mostrar aqui, vou começar. Por exemplo, na Guatemala, a gente tem as ruínas arqueológicas de Tikal, né? Que ficam aqui. Que ficam mais ou menos aqui. Então, a cidade da Guatemala está por aqui, né? E esse é o Parque Nacional, a região do Parque Nacional do Tikal, né? Mas antes da gente entrar na Guatemala, voltando um pouco para uma configuração geral, né? A gente teve no século em 1800, a gente teve muitos artistas viajantes que registraram a paisagem, né?
também essas ruínas, esses sítios arqueológicos, né? Por exemplo, tem o Frederick Catherwood, que a gente vai ver aqui nesse slide aqui, ele registrou, espera só um pouquinho, ó, ele registrou Copan, que é em Honduras, né? E bom, aí depois, no início do século XIX, a gente teve um desenvolvimento agrícola, né, principalmente café e banana, o início de uma burguesia proprietária de terras, então há uma demanda por retratos, paisagens e pinturas históricas. Muitos artistas europeus são comissionados para decorar novos prédios públicos, a gente vai ver no caso do Thomas More, que fundou a primeira escola em Honduras, a primeira escola de arte em Honduras. Mas tudo isso criou um clima um pouco provinciano, né? Porque as pessoas, as elites locais, queriam copiar as modas europeias e não promoviam pensamento artístico, exatamente, né? Aí depois a gente vai ter... as ideias modernas só começam a entrar nas décadas de 20 e 30, né? Então, são países que são marcados por um certo isolamento cultural, né? Então, esses artistas, essas ideias entre eles, a Europa circulava de uma maneira muito, muito rara, e a busca da arte, de uma identidade nacional na arte, aconteceu muito depois, né? Então, por exemplo, a Marta Traba, que foi uma historiadora da arte que estudou a América Latina, era colombiana, foi muito importante, ela coloca que o grau de dependência cultural varia entre regiões e décadas, né? Quando você vai comparar a América Latina com a Argentina, o Brasil, né? Que estava tendo Argentina, México e Brasil, estavam tendo revoluções artísticas muito importantes, então México com o muralismo mexicano, a Argentina também teve coisas interessantes, como aquele grupo Martim Fierro, a Semana de Arte de 22, né? Então, a Marta Traba, ela faz uma relação entre áreas fechadas, países que constituem áreas fechadas e áreas abertas. As áreas abertas seriam o México, a Argentina, o Brasil, que tinha uma população de imigrantes europeus muito grandes, né? Eram mais abertas às influências de todos os países, e as áreas fechadas, né? Que seriam os países da América Central, né? Não só da América Central, mas a Bolívia, por exemplo. Né? Então, ela faz uma caracterização de que na década de 50, as áreas fechadas apresentavam uma arte mais interessante, mais original, mas depois isso se inverteu. Né? Aí, em 30 e 40, com a Grande Depressão, o preço da banana e do café foram aumentados, diminuiu o preço, né? Afetou o preço da banana e do café, com um grande retrocesso econômico e muita turbulência social, e aí parte dos artistas começaram a olhar para o realismo social mexicano, que é o muralismo mexicano, né? Como modelo e inspiração. Aí, por exemplo, na Nicarágua tem a publicação do Azul, do Rubem Dário, que é um livro de poemas do Rubem Dário. E aí a Romilda vai poder me dizer se eu estou falando bobagem ou não, mas é proclamado como o início do modernismo literário latino-americano. É isso mesmo, Romilda? É isso, mas só que a gente tem que ter em consideração o que é modernismo na literatura, né? O modernismo corresponderia ao parnasianismo, aqui, o movimento parnasiano aqui no Brasil. Tá? Ele não tem a ver com o que seria modernismo na América, é visto como vanguarda, são as vanguardas.
né? Então, há essa diferença, né? O modernismo, para a gente, são as vanguardas, e para eles é vanguarda, e modernismo é o parnasianismo, entendeu? Essa E é dimensão eu Rubem não Dario, tinha, justamente porque Rubem Dario, foi um status assim colocado, né, de que sim. é proclamado como modernismo, mas eu não E fui o muito a Dario, ele é fundo. bem parnasiano, viu? Ele é bem parnasiano. Interessante. Então, eu estou falando dentro do escopo do que é a literatura, Dani. Tá. Tá? Aí, bom, depois a gente tem longas ditaduras, Estado Cabreira e Jorge Bico na Guatemala, de 1931 a 44, Tibúrcio Caldas, de 32 a 49 em Honduras, Hernandes Martínez, de 31 a 44 em El Salvador, a família Somoza, de 37 a 79 na Nicarágua, e os governos militares do Noriega e do Torrijos, de 1968, aí é um período que eu não vou abordar, né, mas depois de 1968. Então, os artistas foram afetados não só por repressão política, mas por guerras civis, né? Depois, um pouco mais tarde, que também eu não vou abordar, mas, enfim, a gente teve a guerrilha insurgente na Guatemala, Frente Farabundo Marcha de Libertação Nacional em El Salvador, os sandinistas e os contras na Nicarágua. E talvez aí a gente chegue, porque eu quero chegar pelo menos nos sandinistas, no muralismo sandinista, que é muito interessante. Então, deixa eu passar um pouco dos slides, que eu estou falando muito aqui, está ficando sem imagens, né? Então, a gente tem Guatemala, Tikal, então tem uma herança pré-colombiana muito forte, muito interessante, que os artistas modernos depois se inspiraram muito, né, em busca de uma identidade nacional. Eles foram olhar o que era ser guatemalteco, o que era ser hondurenho, né, e eles se voltaram muito para a arte pré-colombiana, né. Pensando assim em quem vai fazer a viagem, por exemplo, Tikal fica um pouco longe da cidade da Guatemala, mas você tem Antíqua, que é uma cidade bem próxima, eu esqueci de pôr o mapa, mas é uma cidade bem próxima da cidade da Guatemala, que é uma cidade colonial, né? A gente tem um museu, na Guatemala que infelizmente está fechado, porque é um museu de etnografia, né? Etnografia e etnologia, que tem muita coisa, assim, mas ele está fechado no momento, né? O teto era de amianto e choveu muito, eles acabaram fechando, o museu está fechado, né? Mas, enfim, e aí agora, aí na Guatemala a gente teve o seguinte, a primeira escola de arte da Guatemala foi fundada por... A primeira escola de arte foi feita por alguns imigrantes, que eu não vou aqui nomear para não dar muitos nomes, para ficar muito confuso, que fundariam a Academia Nacional de Belas Artes da Guatemala. Então, todos os países latino-americanos geralmente têm uma ENBA, né, que é uma Escola Nacional de Belas Artes, né? Na América Central, essas escolas não chamam exatamente Escola Nacional de Belas Artes, né? Mas são escolas de ensino acadêmico, né? Que ensinam coisas anteriores às vanguardas artísticas, né? E aí essa Escola Nacional de Artes Plásticas seria onde estudaram a maior parte dos artistas modernos. Aí, na década de 20, o Jaime Sabartes, que era o secretário do Picasso, né? Ele se muda para Guatemala. E ele era professor de perspectiva e história da arte nessa escola que eu mencionei, e ele estimula muito os alunos com outras ideias, né? Fugindo de um ensino muito tradicional de arte, né? Que é
que é um ensino muito baseado na cópia, um ensino de arte muito baseado em copiar os modelos europeus, né? E ele estimula a pensar em esse Jaime Sabartes, ele estimula esses novos artistas a pensarem em coisas um pouco diferentes, né? E aqui são 2 quadros do Picasso retratando Sabartes. Parece que ele foi um secretário, né? Um secretário pessoal do Picasso, né? E aí, na Guatemala, a gente vai ter o primeiro artista moderno, que é o Carlos Mérida, né? Que é um dos precursores. Ele morreu muito cedo, ele morreu com 32 anos. Não, desculpa, o Carlos Mérida não. O Carlos Valente, né? Tinha o Carlos Mérida e o Carlos Valente. Eles foram para a Europa estudar, incentivados pelos Sabartes, né? E eu não sei exatamente com quem ele estudou na Europa, né? Mas ele se inspira no muralismo mexicano também. E aí ele começa a fazer obras de grandes dimensões, né? Então, eu trouxe só um exemplo de uma obra do Mérida, que está no Centro Cívico da cidade de Guatemala, que é esse grande mural que ocupa a fachada de um prédio que, se não me engano, é o Banco Central da Guatemala, né? Então, aqui é um mural do Mérida, e aqui é um mural em alto relevo, que é de um outro artista, são de 2 outros artistas, o Granger da Mena e o Dagoberto Vasquez, que são considerados também modernistas, né? O Mérida é um pouco mais velho, né? E aí, mais ou menos na mesma época, a gente tem uma artista guatemalteca que é muito importante, que é a Rina Lazo, né? A Rina Lazo, ela é da Guatemala, ela foi estudar na Escola Nacional de Pintura, Escultura e Gravura, La Esmeralda. Ela ganhou uma bolsa para estudar em La Esmeralda no México, que é onde o Rivera e a Frida davam aula, né? E aí ela chamou a atenção de um professor que era especialista de química do Rivera, né? E ela acabou indo trabalhar com o Diego Rivera, né? Então ela participou de várias obras como assistente do Rivera. O Rivera, apesar de ser o Rivera tinha um problema assim com as alunas dele, né? Ele dava em cima de quase todas. E aí com a Lazo a coisa era um pouco diferente, assim, que é uma coisa que chama um pouco de atenção, né? Mas era a mão direita do Rivera, né? Ele considerava a melhor assistente dele. Aí esse mural aqui que eu estou mostrando, que eu acho uma coisa impressionante, se vocês derem uma olhada aqui no mural reproduzido de uma forma inteiriça, assim, esse mural tem... Eu esqueci quanto que ele tem, mas ele é bem grande, assim, ele tem acho que 7 metros de altura e 40, alguma coisa assim. E a Rina Lazo, ela era casada com Arturo Garcia Bustos, que era um dos Los Fridos, que foi um dos discípulos da Frida Kahlo, né? E essa outra imagem que eu tenho aqui, a Rina Lazo, ela foi chamada para fazer o decalque das ruínas de Bonampak.
E a reprodução desses desenhos foi colocada no Museu Nacional de Arqueologia do México, né? Foi um trabalho muito importante, assim. E ela dizia também que o fato dela ter convivido com os maias quiché, né, que são os indígenas da região da Guatemala, né? E, bom, eu acho esse mural impressionante aqui, esse daqui, eu acho uma coisa excepcional, assim, a qualidade do desenho que ela tem, assim, eu acho, das obras murais que eu estou estudando, eu acho um dos mais impressionantes, assim, e ela, de fato, ela era muito estimada pelo Rivera, né, assim. E aí esse quadro se chama Venerável Abuelo Maíz, né, que faz referência, na verdade, deixa eu achar aqui um pouquinho, ao deus do milho, né, o deus maíz do milho, que é um deus maia assim, muito, muito significativo, né, para a cultura desses indígenas. Deixa eu só ver uma coisa. Não sei, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Ou eu continuo? Eu acho melhor você continuar. Eu estou fazendo aqui umas anotações sobre isso, para encher você de perguntas depois, os demais. Tá. Mas eu estou aqui fazendo Deixa eu ver, a gente anotações. está com 19h27, tá? Deixa eu ver o que eu vou pular aqui para não... para eu chegar nos sandinistas, porque é muito interessante. Aí, em Honduras, a gente tem também um sítio arqueológico, né? Vocês estão vendo, Tegucigalpa está aqui, e Copan está quase na divisa com a Guatemala, é um pouco longe, né? Mas tem essas imagens agora são do Catherwood, esqueci o primeiro nome dele, mas é o Catherwood, que foi um artista viajante de 1890, mais ou menos, né? E ele fez essas reproduções. Aí, depois, em Honduras, a gente vai ter também a primeira escola de arte de Honduras era em Tegucigalpa e era organizada pelo Thomas More, né? Thomas More, que tinha um ensino estritamente acadêmico, né? Muito baseado em cópia, em modelo, né? E aí aí os artistas começaram a ir para a Europa, a serem um pouco influenciados pelas ideias de pintura ao ar livre, né? Então, você vê, por exemplo, o Pablo Zelaya Sierra, que é um dos primeiros modernistas hondurenhos, ele já traz um pouco essa coisa do modo de ver a cor, né? A luz, assim, a luz mais clara, né? Sem tanto aquele claro escuro da pintura acadêmica, né? Isso já é uma pintura considerada bastante impressionista, né? E o Zelaya Serra foi um dos primeiros caras que começaram os primeiros artistas que começaram a se preocupar com a identidade nacional, né? Procurar retratar o trabalhador, né? Então, ele é dessa geração de artistas que começa a retratar os trabalhadores, né? Então, aqui a gente tem duas mulheres, né? La Muchacha del Rucual, que Rucual é sexto, né? E La Hondurenita, que é essa menina um pouco triste, um pouco dentro de um lugar um pouco fechado, né? Aí a gente tem, assim, junto com as ideias dos modernistas, né, que eram os artistas que tinham acesso, que eram treinados em academia, frequentaram a escola de arte, a gente tinha também alguns artistas, eu vou pular a Teresita Fortin, mas a gente tinha uns artistas que a gente poderia chamar dos artistas primitivistas, né?
O que são os artistas primitivistas, às vezes chamados de naif, né? Pintura primitivista, uma das características do primitivismo é sua origem camponesa e seu desenvolvimento fora dos tradicionais centros acadêmicos, né? Então, a gente vai ver que, por exemplo, esse é o José Antônio Velázquez, né? Que é de Honduras. E ele retrata bem a vida do campo, com um tipo de pintura que a gente reconhece como naif ou primitivista. Né? E aí, tem duas coisas que acontecem. Né? A gente tem os artistas que vão para o abstracionismo, né? Muito influenciado pelos norte-americanos, né? A corrente abstracionista era uma corrente predominante na década de 40, 50, e era muito... Era o estilo internacional, né? Era uma coisa que vinha dos centros hegemônicos. E junto com isso, a gente tinha o desenvolvimento de um tipo de arte mais parecido com isso, né? De gente que não ia para a academia, né? Aí, tem uma história muito interessante, que eu vou ler um pedaço aqui, aí a gente vai chegar na Nicarágua. Deixa eu só... Deixa eu só achar aqui o pedaço. Então, a gente... Em 1966, o padre, poeta e escultor Ernesto Cardenal, que é o ministro da Cultura da Nicarágua, do Sandinista, né? Ele fundou uma comunidade em Nossa Senhora de Solentiname, que é essa ilha que está aqui, né? Então, Manágua está aqui, ó, e as ilhas de Solentiname está aqui. Então, ele ele foi visitando a casa de um camponês. Vimos alguns guaquales, uma espécie de abóbora para beber água, esculpidas por ele com desenhos muito bonitos. Mais tarde veio um jovem pintor de Manágua, Roger Pérez de La Roche, deu-lhe tela e olhos e algumas indicações, e pintou seu primeiro quadro, que foi comprado por um amigo nosso de Manágua. Então, ele pintou outros, e eles também foram vendidos. Então, de fato, o Ernesto Cardenal, ele conhece as ilhas de Solentiname, né? Ele fica encantado com aquilo e ele troca muitas cartas com alguns comunistas europeus para fundar uma comunidade, né? Em Solentiname, uma comunidade de artistas, né? Artistas que viviam também o evangelho da teologia da libertação. Então, ele funda essa comunidade, né? Essa comunidade é atacada era um foco de resistência contra a ditadura Somoza, escondeu diversos sandinistas e, quando Solentiname foi invadida pela Guarda Nacional da Nicarágua, o Ernesto Cardenal se junta à Frente Sandinista de Libertação Nacional. E aí ele se aproxima dos sandinistas, né? E acaba depois fundando... O Ernesto Cardenal fez várias coisas muito interessantes como ministro da Cultura, né? E esse é aqui o que vocês estão vendo é o tipo de arte que era produzido em Solentiname. Por exemplo, tem essa artista que é a Azília Guilhem, que é uma senhora que foi descoberta com 66 anos, né? Ela viveu nessa comunidade, né? Depois ela conseguiu expor, né? E ela conviveu com o Cardenal, ela fez parte dessa comunidade. Aí, com os sandinistas, o que aconteceu? Não só os sandinistas, mas... Não, peraí, me atrapalhei. Os sandinistas chegam ao poder em 79
E aí tinham dois irmãos que formavam a Brigada Felícia Santício. Eles eram do Panamá, né? E eles se inspiraram num outro grupo, que era uma brigada muralista, que é a Brigada Muralista Chilena, que ajudou a eleger o Allende, né? Eles fizeram a propaganda, né? Era uma propaganda feita na rua, né? Eles não tinham a campanha do Allende não tinha muito dinheiro quanto tinha o Frei, né? E eles fizeram uma oficina calerreira, né? Uma ofensiva de rua para conseguir fazer propaganda, né? Então, isso que a gente vê hoje em dia pintado no muro, né? E, enfim, eles conseguiram ajudar a eleger o Allende, né? E aí, no Panamá, na década de 70, tinha dois irmãos, que eram os irmãos... me deu branco aqui o nome dos irmãos da Brigada Felícia Santizo. Mas eles se inspiraram nas brigadas chilenas, né, que eu não trouxe, mas depois, se alguém quiser, eu até mostro alguma coisa. Mas aí eles fizeram esses murais, né? Eles começaram a fazer murais. Aí, quando teve a invasão do Panamá, eles fizeram contato com os sandinistas e foram para Nicarágua. E aí começaram a pintar murais, né? No Panamá, eles eram apoiados pelo Torrijos, então eles pintavam bastante bases militares, né? E aí, quando os sandinistas ganham, eles vão para Nicarágua e começam a pintar murais na Nicarágua. E aí você tem, por exemplo, vou pular um pouco aqui, e aí toda essa confluência de artistas, né, para Nicarágua, o Tajer Siqueiros, que ensinava pintura mural, que era no México, né, do Siqueiros, estava fechado, e aí eles se tornaram aí juntou esse pessoal da Brigada Felícia Santizo, juntou com o Sérgio Michelini, que era um artista italiano que tinha experiência com afresco, e eles fundaram a Escola de Arte Público Monumental, que é a Napundas, que se tornou a única escola a oferecer um programa de arte mural, né, na década de 70. E aí eles atraíram diversos artistas, né? Tem, por exemplo, no Palácio Nacional da Nicarágua tem também não trouxe, gente, foi mal. Mas no Palácio Nacional da Nicarágua tem um dos poucos murais que restaram. Que restaram por quê? Porque depois, quando veio a eleição da Violeta Chamorro, eles começaram a apagar todos esses murais, né? E aí um dos artistas interessantes que também se reuniam com essa turma aí foi o Camilo Mineiro, que era um salvadorenho, e no Parque Nacional de las Madres, em Manágua, tinha vários murais dele. E aí, quando a Violeta Chamorro chegou a ser eleita e derrubou os sandinistas eleitoralmente, começou uma sanha de apagar todos esses murais, né? E aí é que entra um livro importante. É um livro muito interessante, que eu posso até depois, se alguém quiser, eu posso escanear e distribuir aí, que é o Murals of Revolutionary Nicaragua, que é um livro do David Kunzli, que conseguiu documentar esses murais antes deles serem apagados, né? E deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu possa falar. Eu vou ficar devendo um pouco o Panamá, né? Exceto pela Brigada Felícia Santizo. Aí tem algumas outras coisas, mas eu acho que eu encerraria por aqui. Esse daqui é o Camilo Mineiro, que é salvadorenho.
Esse é um mural dele que está na sede da ONU, acho que em Paris, não em Nova York. Mas, enfim, eu acho que é isso, gente. Obrigada, Dani. Eu espero que você não tenha se sentido pressionada pelo tempo. Aqui a gente está com o tempo de falar e aproveitar o máximo possível das informações. Eu vou abrir para vocês e vou me deixar por último, porque eu vou fazer as honras da casa aqui. Depois eu vou conversar com você, perguntar algumas coisas. Gente, tem perguntas? A ver? Dani. Diga, Josi. O mural, fiquei curiosa. O mural no Palácio da Nicarágua é do Diego? Não, é um mural do Arnold Belkin. O Arnold Belkin era um canadense. Quando ele era muito jovem, quando ele tinha uns 19 anos, acho que ele viu os murais do Rivera, né? E aí ele viu os murais do Rivera mas ele também era muito politizado e ele foi para Nicarágua, né? Ele saiu do Canadá com 19 anos e foi morar na Nicarágua. E o mural se chama Los Prometeus. Eu posso até, enquanto a gente conversa aqui, eu posso até achar esse mural. Mas é um dos poucos murais que sobraram, assim, que permaneceram de pé, né? Que é um dos poucos murais que restaram. Ele, inclusive, foi restaurado recentemente. Assim, é um mural muito interessante que eu acho... Aqui, ó, achei. Espera aí, deixa eu pôr ele aqui na minha área de trabalho. Eu já mostro ele aqui para vocês. Espera aí. Outra dúvida. Quando a Rina Lazo trabalha com o Diego, é na Guatemala? Não, é no México. É no México. Ela foi estudar em La Esmeralda, que é onde o Rivera e a Frida, né, davam aulas, né? Ela ganhou uma bolsa, do estado da Guatemala, né? Ela ganhou uma bolsa de estudos para estudar em La Esmeralda, né? E aí que ela se destaca, ela é uma aluna muito, muito cuidadosa, assim, aí ela se destaca e é chamada para trabalhar com o Rivera. E aí ela se torna... Aí ela faz murais, né? Ela ajuda o Rivera em muitos murais, né? Principalmente os murais, o início dos murais, né? Então, deixa eu achar aqui, ó. Então, ela é uma guatemalteca. Ela é guatemalteca, exatamente. Então, ela ajuda os murais, por exemplo, no Hotel do Prado, no Parque Chapultepec, no Estádio Olímpico de México. A gente percebe influência na obra dela sobre Guatemala? Eu acho que a gente encontra, por exemplo, esse mural que eu mostrei, que é o Venerável Abuelo Maíz, faz referência direto, por exemplo, a esse deus maia, né, que é o deus do milho, né? Então, o mural se chama Venerável Abuelo Maíz, né, fazendo uma referência a esse deus maia, que é o deus do milho, né? O milho é muito importante na alimentação dos indígenas, né, da América Central. E aí eu acho que a influência se vê muito pelos temas que ela retrata nos murais dela, né? Respondi essa pergunta, José? Sim. Nossa, tá e a pintura primitiva foi assim, deu para a gente perceber quando a gente esteve lá os campesinato, muito legal, adorei. Joia. Gente, alguém mais querendo fazer pergunta? Eu queria que você falasse mais sobre os muralistas da Nicarágua.
Eu entendi, então, que é um movimento os murais são pintados depois do triunfo da Revolução, né? E que, portanto, durante a ditadura, acho que isso não era nem possível, né? Sequer como forma de protesto. Mas aí você disse que então eles foram sendo apagados. Você falou de algum né, um ou outro que sobraram. Não sei se você pudesse contar um pouco mais e se você tem informação se o regime atual procurou, se você sabe alguma coisa de se tem alguma tentativa de recuperar essa tradição muralista também com a volta do que, entre aspas, seriam os sandinistas, né? Então, pelo que eu sei, assim, quem apagou esses murais, na verdade, foram os contrários aos sandinistas, né? Então, você tinha tido uma disruptura muito grande, né, da sociedade nicaragüense, ela estava muito dividida, né? Então, você teve os sandinistas, o governo sandinista, depois toda a guerra dos contra, né, uma guerra civil, morreu muita gente. Então, a sociedade estava muito dividida, né? Então, como os murais eram sandinistas, as pessoas que não acreditavam no sandinismo ficaram com raiva, né? E aí destruíram muitos murais. Eu não consegui apurar muito assim do que restou assim. Eu sei que, por exemplo, eu mostrei, por exemplo, o Semoar, né? Essa galera da Enapundaz, da Escola de Arte Público Monumental, do artista italiano Michelini, eles pintaram uma igreja na paróquia de Rigueiro, e eles pintaram o Semoar, que é o Centro Espiritual Arnulfo Romero, né? Que foi feito em homenagem ao Arturo Romero. E aí eu não sei se foi apagado, porque como é que eu pesquiso, assim, quando eu consigo... a Nicarágua não tem muita informação disponível na internet, né? Então, por exemplo, eu sei que esse Semoar, ele, até onde eu sei, eu não tenho certeza, mas ele foi abandonado, né? Então, acho que tem um pouco a ver esse apagamento, né? Não consegui informação nenhuma sobre se os sandinistas atuais tenham interesse, mas na época que os murais eram feitos, a Rosário Murilo, por exemplo, fazia de tudo, ela achava uma arte péssima, assim, ela não gostava. Ela botou um cara lá que era um diretor da encenança artística, que era o cara que distribuía as verbas, e o Michelini, que era o diretor da escola mural, ele mal recebia as verbas. Então, a escola mural ela teve uma duração curtíssima. Assim, ela era muito mais sustentada pelas redes internacionais de apoio aos sandinistas, né? Mas dentro do sandinismo não era alguma coisa que era apoiada por todos, assim, né? E aí você tem... mas, por exemplo, tem desculpa, Fábio, o que você perguntou antes? Eu perguntei, isso, para você falar mais sobre... Eu entendo que a sua pesquisa é sobre os muralistas na Nicarágua, então, falar um pouco mais. Uma das coisas que eu perguntei é se você sabe se o governo atual tem alguma política de artes visuais comparáveis, ou se está tentando recuperar essa tradição dos muralistas, né? Eu vejo que eles fazem muito outdoors de propaganda, mas o outdoor, claro, não é um mural. Então era mais isso. Enfim, que você falasse mais a partir do que você sabe da sua pesquisa. Então, aí, por exemplo, do muralismo sandinista, né, a gente sabe que teve esse apagamento, né? Mas isso tudo começou, na verdade,
com a entrada da Brigada Felícia Santiso, né? A Brigada Felícia Santiso fazia murais no Panamá, e eram murais de apoio às guerrilhas que ainda não tinham vencido, né? Eram murais de propaganda revolucionária, né? Que queriam instigar as pessoas a ir à luta, né? Ir para a luta armada e tal. E aí, quando os sandinistas ganham, os panamenhos, né, os irmãos panamenhos, eles vão para Nicarágua e encontram, por exemplo, Sérgio Michelini, que casou com uma nicaragüense, aí ele ficou encantado com aquilo, ele fazia fresco, aí ele resolveu fazer uma escola mural, teve apoio das redes internacionais de apoio aos sandinistas, né? Mas foi significativo porque a Nicarágua era a capital da arte mural na década de 80, porque porque era a única escola que tinha um programa de arte mural, né? Então, assim, aquilo estava pululando, ademais o interesse pela Revolução Sandinista, né? Então tinha muita gente que ia, né? Solentiname, né, que é a comunidade fundada pelo Gardenal, que tem alguma relação com o muralismo, não exatamente, são primitivistas, mas alguns participaram de obras, por exemplo, como nesse Parque de las Madres, eles fizeram obras juntos, mas Solentiname era um sonho, assim, né? O Cortázar foi para Solentiname, ele escreveu, né? Por exemplo, Nicarágua tão violentamente dulce, né? Então tinha porque era a única revolução que estava acontecendo ali naquele momento, né? Teve a cubana, depois teve a sandinista, então tinha um interesse ali, né? Então atraiu também muitos artistas de outros países também, inclusive europeus foram para lá, né? Mas acho que é basicamente isso. Sobre Solentiname, eu posso contar um pouco, porque eu conheci o Ernesto Cardenal e eu conheci Solentiname, né? Até onde eu me lembro, Solentiname é uma ilha muito pequena que tem no lago, né, no principal lago, que agora me escapou o nome, tem 2 grandes lagos, mas é o lago maior. Mas a questão é que ele começou a fazer todo um trabalho com a comunidade camponesa da ilha de evangelização inspirado pela teologia da libertação. E esse trabalho, ele tinha a ver com... Ele fazia a leitura de pequenos trechos dos evangelhos, e daí as pessoas faziam rodas de conversa, e as pessoas iam falando, interpretando, enfim, a partir das questões da vida, né? Então era como se fosse um misto assim de Paulo Freire, cristão, né? Isso, inclusive, depois foi registrado num livro, que é um livro muito raro de achar, mas eu sei que tem em São Paulo, na biblioteca lá dos padres dominicanos, em Perdizes, que chama Evangelho segundo Solentiname. Olha, que interessante, Fábio. Que são essas conversas, né? Isso, são os diálogos a partir tem o trechinho do Evangelho e depois o que cada camponês vai falando, e as intervenções do Ernesto. E o Ernesto, particularmente, era uma pessoa muito mística, né? A formação dele religiosa, ele faz mosteiro trapista. Eu não sei se alguém aqui sabe o que é mosteiro trapista, mas o mosteiro trapista é uma ordem muito antiga de pessoas que têm assim, uma tradição de contemplação, de meditação, assim, de passar muita experiência do silêncio, e então ele tem toda essa formação que é feita com um americano que chama Thomas Merton, que tem um monte de livros traduzidos, inclusive para o português, né, que era um grande místico. E além dessa questão mística, ele próprio era um artista, né?
Então, o Ernesto pintava, mas ele ficou muito conhecido pelas poesias dele, né? Então, é considerado... Eu não entendo de poesia, mas as pessoas o consideram um grande poeta, né? Então, e a outra coisa, e eu acho que uma coisa que tem diálogo com o muralismo, que você estava falando, é que o muralismo eu entendo que é uma arte feita, que tem essa preocupação não, uma arte feita no espaço público, né? Então, para fruição pública, que é diferente. Por exemplo, você começou falando dos modernistas, que daí a Romilda falou que são mais ou menos parnasianismo do século XIX, que encomendavam quadros, e é tudo para finalidade privada, né? Fazer um retrato, fazer enfim, para decorar residências particulares, né? E o muralismo, eu acho que tem essa do ponto de vista, né, artístico, ele é uma arte pensada ou voltada para o Ela tem uma vocação pública, né? Uma vocação política, né? Isso. Era só isso. Uns comentários sobre... Só voltando um pouquinho, Fábio, tem uma outra coisa interessante, por exemplo, nesse Semoir, que é onde o Michelini pintou, né, junto com os alunos dessa escola, né? Ele pintou esse centro espiritual Arnulfo Romero. Na verdade, eles eram criticados pela sociedade nicaragüense porque eles pintavam santos sandinistas, né? Então, eles pintavam os mártires da Revolução ao lado de outros santos, né? Então, por exemplo, você tem o São Bartolomeu de las Casas, você vai ter o próprio Arnulfo Romero sendo pintado como, né? E aí misturado com o Sandino, né? Então, era toda uma coisa que era muito criticada pela direita, né? Católica, assim, né? Acho que é uma coisa importante também de ser dita, assim. Então, ele não tinha um apoio assim muito grande, né? Mas que aí tá dentro do contexto da teologia da libertação, né? Só uma coisa que eu esqueci de dizer é que Solentiname foi arrasado pela ditadura do Somoza ainda, um ataque inclusive aéreo, né? Então também ganhou notoriedade pela violência com qual foi reprimido. Né? Legal. Só que lá não tinha guerrilha, eram só esse trabalho comunitário e artístico, né? Mas então a violência empurrou o Ernesto e o irmão dele, o Fernando Cardenal, que era um jesuíta, né? E ambos acabaram se tornando ministros depois no governo sandinista. Teve 3 padres, ou 3 religiosos ministros, né? Os 2 irmãos Cardenal e o Miguel Descoto, que era o chanceler das relações internacionais. Não tinha dimensão de que o ataque tinha sido tão violento. Vou investigar isso melhor também. Gente, mais contribuições? Dani, eu estou aqui querendo voltar um pouco quando você estava falando da historiadora Marta Traba, né, que ela divide em área fechada e área aberta, mas o que eu vejo é que a América Central ela teve bastante influxo, sim, das diversas artes, mas com interpretações cruzadas, né, muitas vezes, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem, primeiramente, que você colocou aí com bastante ênfase, né? Um dos discípulos do Picasso, que vem, né? E tem uma escola ali, e também esses artistas que vão e vêm em México, né, em que sofre aí, como você estava falando, né, de uma arte que ela é aberta, e aí eles vão conversar com essas artes que estão aí, né, em bastante efervescência, né. O Picasso, ele pinta o Guernica, que é o mural maior que a gente tem na Europa, em 36, né, por encomenda do governo republicano, né? Em 36, ou seja, depois que o Rivera tinha feito La Creación na Isso que eu ia falar. Na escola preparatória. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque aí o que eu percebo, que a arte está indo, a arte da América, né?
está refletindo já na Europa, né? Ela já está ali, né? Olha, nós estamos aqui com uma criação, e essa criação está chegando lá na Europa, como lá atrás o Dario, lá no final do 19, com o azul, foi aí também, fez um espelho lá na Espanha, ou seja, que a partir do azul, a Europa, né, a Espanha começa a dar uma olhada para cá, olha, está surgindo muita coisa interessante, uma efervescência lá. Assim, o que eu acho assim, é que os caminhos sempre são de mão dupla, né? A gente olha muito assim, porque aí os europeus vieram e aí chegou o modernismo. Não é bem isso, né? O que acontece? O modernismo, assim, a gente tinha, sei lá, um ensino acadêmico que era muito cópia dos gregos, cópia dos Goya, das coisas todas que já estavam sendo feitas na arte europeia. Aí, quando chega a arte moderna, né, que ela se propõe a criar novos horizontes, você vai olhar, por exemplo, a paisagem do seu país, né, você vai pintar uma paisagem impressionista, vai olhar para a paisagem do seu país. Isso acaba suscitando nas pessoas que produziam arte na América Latina uma busca por uma identidade nacional, né? Que é uma caracterização possível a ser dado ao modernismo latino-americano, é essa, né? Essa busca por o que é ser hondurenho, o que é ser brasileiro, o que é, né? E aí essas coisas, elas, quando você estuda, por exemplo, sei lá, colônia, né? A gente tinha uma influência da arte europeia, claro, mas a gente também tinha uma via de mão dupla, né? Que a gente consegue localizar, por exemplo, em Guernica, né? Mas os afrescos, por exemplo, a técnica de pintura do Rivera é uma técnica que ele aprendeu na Europa, né? Que aí é uma coisa que o Siqueiros questionava muito, né? Por que a gente vai usar pincel? Pincel é uma coisa do Renascimento, é uma coisa retrógrada, atrasada, é um instrumento inadequado. Vamos usar aerógrafo, né? Vamos usar aerógrafo, não vamos mais usar pincel. Então, o Siqueiros ele não pinta nada com pincel mais. Ele começa a usar tintas industriais, né? Ele só usa aerógrafo, né? Ele não usa pincel, ele considera o pincel um instrumento do imperialismo, ele fala coisas assim, né? Mas eu acho que tem uma coisa de mão dupla, né? E, na verdade, quando a gente fala das ideias de vanguarda, é que as ideias de vanguarda estimularam os artistas a olharem para o seu próprio país, né? Porque elas não estão mais copiando a Europa, né? Elas estão querendo criar outros olhares, assim. Então, isso cria uma busca por identidade nacional, né? Que é o que caracteriza o modernismo fora da Europa, né? Não sei se respondeu meio rapidamente. Sim, né? Eu gostei muito de você ter falado do Siqueiros, porque ele é um revolucionário também nessa esquematização da arte como algo muito acadêmico, né? Você estava falando das escolas nacionais, tal, e ele é uma pessoa bastante emblemática, né? Ele acaba contribuindo para o desenvolvimento também de outras técnicas dentro do muralismo. Olha, o Siqueiros ele é o cara que mais circulou pela América Latina. De todos os muralistas, as visitas do Siqueiros são vetores para o desenvolvimento. Vetores, é uma palavra meio ruim, mas eles são vetores de desenvolvimento para uma arte mural na América Latina. Então, ele vai, por exemplo, em 1930, ele vai para o Uruguai e para a Argentina. Aí o Berni se interessa, né? O Berni, que é um artista argentino importante, se interessa por arte mural, né? Então aí, por exemplo, logo depois que teve o atentado contra o Trotsky, dão um jeito de mandar os Siqueiros para fora do país. Então teve o terremoto de Chilã, ele vai para Chilã, no Chile,
construiu uma escola financiada pelo governo mexicano, então dão um jeitinho, já jogam ele para o México, e aí tem várias pessoas que trabalham com os Siqueiros, né? Os Siqueiros, ele fazia esse bloco artístico, né? Ele procurava sempre trabalhar com artistas locais. E aí esses artistas locais que trabalharam com ele geralmente se tornaram muralistas ou tentaram fazer arte mural, né? Por entender que a arte mural exatamente, ela é uma arte pública, é uma arte que pode falar de política, né? É uma arte que não é uma arte de cavalete para ficar dentro da casa do cara, né? Que pode falar de temas históricos, sociais, né? Mas o Siqueiros, ele é muito um cara que, em todos os lugares que ele visitou na América Latina, teve um impacto, né? A arte mural se desenvolveu depois dele, né? Tá, é bastante interessante essa informação. Eu só queria aqui também complementar que você estava falando, né, do Venerable Abuelo Maíz, né? Então, é sobre justamente uma obra, né, que é considerada, eu vou colocar muito entre aspas, né, a Bíblia Maia, né? A Bíblia Maia é o Popol Vuh, é muito entre aspas, muito entre aspas, tá? Por quê? Porque é o livro sagrado deles, é da onde nós viemos, né? Então, o homem, segundo a mitologia maia, veio do milho, do maíz. É isso, exatamente. Entendeu? Então, é sobre isso. E o Prêmio Nobel de Literatura escreveu Hombres de Maíz. Ah, olha! É uma obra emblemática dele, que é justamente baseada nessa... Que obra que é essa, Romilda? É do Miguel Ángel Astúrias, ele é Prêmio Nobel de Literatura, ele se chama Homens de Milho, né? Hombres de Maíz. Na década de 30, não? Não, ele escreve isso, eu acho que lá pela década de 50, ele ganha o Prêmio Nobel, né, na década de 60, mas ele vai desenvolvendo toda a tradição literária dele, que nós estamos falando isso, né, da criação da identidade literária, né, e ela se dá através da criação de romances. Quando a gente tem lá o romantismo, que cria aquela sociedade que é bem neoliberal, né, aquelas figuras, né, dentro das suas casinhas, e depois isso tem totalmente uma reviravolta, né, com a entrada da classe média, né, a existência da classe média, classe trabalhadora, a burguesia, a convulsão, aí se começa a escrever os romances de fato, que são esses vanguardistas. Esses vanguardistas são na década de 30, 40, e aí o Hombres de Maíz, ele é uma obra que já é, assim, da década de 50. E aí ele vai ter toda uma trilogia voltada para essa sociedade, a formação, o entendimento dessa sociedade, né, com esses desdobramentos das invasões que chegam e tem essa convulsão com a cultura, né? Mas ele ganha o Nobel, se eu não me engano, na década de 60. O Miguel Ángel Astúrias, né? Esse quadro, por exemplo, é da década de 90. Esse que eu estou mostrando, esse mural, é da década de 90. Então, quer dizer, certamente, né? Aí a gente poderia até... Não, eu vou mencionar, mas, por favor, não vamos entrar, porque é uma discussão muito longa, mas tem, por exemplo, o indigenismo na literatura, que influenciou, por exemplo, o José Sabogal, que é um artista que faz o indigenismo pictórico no Peru, né? Então, tem relações aí muito fortes entre essa busca da identidade nacional e quando a literatura encontra algumas coisas, né, isso se espelha também na arte, né? Sim, sim. E assim, eu acredito que esteja presente até hoje, de uma forma ou outra, no imaginário coletivo, né?
E como é que está atualmente essa questão do mural nas escolas de belas artes? Você saberia informar? Então, olha, o que eu sei é o seguinte, a gente tinha até a década de 60, você tinha assim, entre a década de 20 e a década de 60, você tinha cátedras de pintura mural. No Brasil, eu não sei se isso chegou a ter, mas em diversos, por exemplo, no Chile tinha cátedra de pintura mural, no México tinha cátedra de pintura mural. Sumiu, assim, não tem mais, né? Não tem alguém que ensine arte mural. E, na verdade, a arte mural, hoje em dia, ela é muito mais feita pelos grafiteiros, né? Hoje em dia, a arte mural é feita por grafiteiro, né? Que nem sempre querem trabalhar temas políticos, né? Que nem sempre fazem uma arte pública, claro, mas uma arte é muito despolitizada, na minha opinião, né? Mas você não tem mais... foi dominado pelo grafite, né? Você não tem artistas que fazem arte política no mural, né? E os artistas do grafite dominaram a arte mural e estão aí, né? E não fazem nada, enfim... Por exemplo, os gêmeos. Os gêmeos não falam nada com coisa nenhuma, né? Assim, na minha opinião. Assim, eu não gosto dos gêmeos. Eles dominam a dimensão, né? Mas não falam muita coisa. É muito interessante, porque, assim, quando fala em arte mural no Brasil, a gente fica lembrando do Cândido Portinari, não é verdade? Sim. Né? E, assim, de uma visão geral e genérica, é só Cândido Portinari. E depois surgem os grafites, né? Que surgem, vamos dizer, de uma forma muito natural, aqui no Brasil, pelo menos, né? Tem uma imbricação aí, assim, tem o de Cavalcante também, que faz arte mural, né, no Brasil, mas, assim, tem um percurso do muralismo mexicano para o Chile, né, o Siqueiros vai para o Chile, vai para Chilã, né, e aí, por exemplo, no Chile, a arte mural anterior e a arte mural do grafite, elas são mais conectadas, porque elas têm uma relação. E essa relação se deu na década de 60, na eleição do Allende, né? Que era quando o grafite estava começando a aparecer, né? Então, no Chile, essas coisas não são tão separadas como são aqui, né? Mas aí você teve aqui no Brasil, teve o Portinari de Cavalcante, depois isso, né, ficou incubado, digamos assim, e voltou com a influência americana do grafite, né? E aí você não tem artistas que tratem de temas relevantes para a identidade nacional ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, uma leitura possível seria que o grafite ele vai acabar substituindo, ou ele é a nova versão do muralismo. Porque você tem um movimento de arte mural, né? Tem no grafite os novos muralistas, né? Paulistanos, por exemplo, né? Que é o Eduardo Cobra, por exemplo. Uhum. O Cobra, eu acho que é o cara que, assim, que é o mais politizado de todos. Não é o mais politizado. Você tem artistas que falam coisas políticas, mas que fazem arte mural. Tem ele, tem uma outra artista que chama Pri Barbosa, que é bastante feminista, né? Ela traz questões do feminismo para os murais, né? Mas nem todos os grafiteiros vão pela essa vertente, mas se perdeu realmente, né? Completamente, o nexo tá perdido mesmo. Eu me lembrei agora, Dani, do alemão. No alemão? Que é alemão, Josi? Perdão. É um grafiteiro. Ele que é responsável pelas lojas do Jerônimo. Eu não conheço esse. Não. Dá a ideia de País das Maravilhas, mas não tem nenhuma função social, política. Não. Então.
é um pouco isso, né? Não, é porque, sei lá, né? Acho que é uma galera que se influencia muito pelos Estados Unidos, né? Mas, no fundo, a base da arte mural é latino-americana, né? E isso não foi investigado ainda, né? Segundo o meu professor, o meu orientador, a minha tese é muito interessante porque nunca foi estudado assim os artistas muralistas de cada país, mas nunca junto, né? Mas enfim, gente, olha, são 20h15, não sei se o pessoal já está cansado. Eu não Está sei se alguém tem mais alguma interessantíssimo o pergunta. papo, mas eu também não quero ficar Eu aqui. tenho uma pergunta para fazer aqui, porque eu fiquei com muita curiosidade com relação a isso. O mural, ele é politicamente, ele tem a política na sua raiz, na sua expressão, né? Eu lembro do Rivera sendo expulso lá do Rockefeller Center, falou, isso daqui não é, isso daqui... Aí ele vai para o México e pinta lá no México mesmo no mural, né? Então é isso, ele é realmente provocador, ele é político, né? E ele expressa a convulsão da sua época. E eu fiquei muito incomodada de eles terem eliminados esses murais que você estava citando aí. Em algum momento tem condições, eles pintaram em cima, tem condições de reabilitar esses murais ou não? Eles foram destruídos? Olha, tem muito mural destruído. Na Bolívia, por exemplo, tem um muralista que chama Alândia Pantoja, que é um muralista excelente, assim, e teve a Revolução de 52 na Bolívia, né, que foi quando ele conseguiu pintar os murais, né, ele pegou em armas, né, ele era um revolucionário, ele era militante do Partido Obreiro Revolucionário, né, pegou em armas e tal, e aí quando eles chegam ao poder, ele pinta um monte de mural. Aí depois, quando veio a ditadura, destruíram tudo. Só tem um mural no Pantoja, na Bolívia, que é no monumento, é até um monumento, agora eu esqueci o nome, mas tem um prédio arquitetonicamente construído que tem os murais dele e do Solon Romero por dentro. Mas esse lugar, por exemplo, serviu para ser centro de torturas, né? Então, mas apagaram tudo, tem muita coisa apagada, muita coisa que desapareceu, assim, né? Tem muitos murais assim na América Latina que sumiram. Na Nicarágua é impressionante, assim, eu acho que deve ter sobrado esse que tem no Palácio Nacional e o resto Destruído, né? Destruído. Em muitos momentos da minha pesquisa, assim, mural, tem foto, mas o mural foi destruído. Dani, uma pergunta. Diga, Matias. Tudo bom? Desculpa, tudo bem. Você estava falando da como a arte latino-americana poderia ter influenciado a arte europeia, né? E aí lembrei não sei se conhece a Elvira Espejos. Não conheço. Porque a pesquisa dela tem a ver com isso. Ela Como ela se chama, Matias? Perdão, Emília? Elvira Espejos. E ela tem uma pesquisa com telares, assim, ela é boliviana, né? Ela nasceu numa comunidade indígena, depois saiu, foi estudar na universidade, fez, acho que educação primeiro, depois fez belas artes, enfim. E ela tem uma pesquisa que é como os telares andinos influenciaram a moda europeia. Interessante. E é uma mulher assim, ela canta, ela é poeta, ela faz tudo, é incrível. Que demais. Eu acho que ela se influenciava, né? Desde o meu professor, meu orientador, por exemplo, ele estuda como que havia um trânsito entre... Na época colonial, você tinha
Sei lá, vou dar um exemplo um pouco fora do meu assunto, assim, mas por exemplo, tem umas igrejas em Puno, naquela região de Puno, no altiplano, né, boliviano e do altiplano, ali na região de Puno, esqueci o nome da cidade, Potosí, né? Você tinha ali, por exemplo, era muito maluco, assim, porque eles pintavam coisas da flora do altiplano dentro das igrejas, né? E aí eles faziam, por exemplo, sereias com um rostinho do jeito que era a arte pré-colombiana, né? Então, assim, tem uma mistura, assim, né? Não tem como separar uma coisa da outra, né? E aí, quando você tem... Certamente que deve haver uma influência porque os tecidos bolivianos, eles têm padrões, assim, muito antigos, né? Com certeza há uma troca ali de influências, né? É que a Europa não estuda isso com muita profundidade, eles mesmos não param para pensar o quanto eles são influenciados, né? Não conheço tanto de arte têxtil latino-americana, mas tem coisas que são muito, muito bonitas, né? A Violeta Parra mesmo, ela fez a exposição dela no Louvre, né? E ela levou todas esses telares, né, lá para a exposição dela, né? Se nessa época ela já fez a exposição dela lá, acredito que já foi muito reconhecido, acredito que esse fluxo já era bem visto, né? Ao ponto de convertê-la, transformá-la em uma artista ícone dessa representação artística, né? Eu acho que, na verdade, assim, quando a gente... Agora eu estou focando em estudar a América Latina, né? E é muito interessante quando você para de olhar para a Europa, né? Você para de olhar para a Europa, e aí você descobre que tem um monte de coisa que parece que ninguém presta atenção, né? Ninguém sabe. Eu era super leiga de América Latina, assim, não sabia nada nem da história dos países. Fui descobrir o que era a violência na Colômbia há 2 anos atrás, quando eu comecei o mestrado, né? E aí, quando você para de olhar para a Europa, você realmente vê que a gente fica muito olhando só para a Europa, né? Porque isso veio da Europa, dos Estados Unidos. Assim, você tem que olhar essas influências, mas tem muito trânsito também entre artistas latino-americanos, né? Tem um monte de gente que veio estudar com o Portinari, né? Artistas bolivianos que vieram estudar com o Portinari, artistas chilenos que foram estudar com o Portinari e depois foram para Cuba, né? Então, estudar a América Latina é um campo que não acaba nunca, é muito interessante. Eu estou simplesmente, assim, não quero mais sair, assim, da América Latina. Mas é isso, gente. Gente, alguma pergunta, alguma colocação? Eu só queria fazer uma colocação bem pontual quando vocês falaram quando estavam falando dos atuais grafiteiros e dessa... lembrar que o muralismo, esse que foi falado aqui, ele está associado a processos de mudança social radical, e em particular a momentos em que esses processos se repercutem na política estatal. Então, na verdade, a principal, todos esses exemplos que foram citados, né, desde o boliviano menos conhecido, passando pelo chileno, o nicaragüense e o mexicano, estão associados a projetos de Estado no seu momento, né? Então, podemos pensar que esses grafiteiros atuais, né, não digo que eles
deveriam ou precisar, não estão associados a um processo de mudança radical e talvez não tenham enraizamento em algum movimento social, né, ou de forma mais geral. Eu acho que eu acho que isso é o que é o elemento fundamental, né, nessa, vamos dizer, uma arte como a do Diego Rivera, ela não é uma arte que cai, que vem vamos dizer, do que ele acha importante, aquilo acaba sendo parte de uma iconografia de um projeto de Estado ali, né, que também tem suas contradições, inclusive. E era só essa observação. Não, interessante pensar que eram associados, às vezes, a projetos de Estado, né? Não consigo olhar ainda com muita profundidade, assim, né? O que é uma revolução que se projeta como isso é muito complexo, mas é uma observação bem interessante, assim, a se pensar mesmo. Mas, Dani, a arte em si, ela também em vários momentos, ela esteve presente como projeto de Estado, né? O projeto mais citado ultimamente tem sido o projeto do Hitler, né? Com relação à arte, né? Ao formato, tudo, né? Em específico, essa arte que ele usava para a projeção da imagem dele e a forma como era feita essa arte. Quando eu te falava que me incomodou muito esse fato de terem destruído, eu lembrei que houve uma época que a Prefeitura de São Paulo apagando os grafites, principalmente ali da área da 23, né? E também teve no Rio de Janeiro essa ação que, olha só, ela estava, de alguma forma, atrelada a uma política, que era a política de aceitação da ocupação dos espaços por esses artistas, entre aspas, alternativos. Aí entra um governo totalmente contrário a esse tipo de arte e vai lá e apaga essa arte, né? No Rio de Janeiro também aconteceu, né? Que era Gentileza o nome dele? Tem o Gentileza. Apagaram as coisas do Gentileza? Nossa, que absurdo. Faz tempo que eu não vou para o Rio de Janeiro. Então, assim, eu entendo que o Fábio está falando, é muito interessante mas de um tempo para cá, pelo menos aqui no Brasil, houve a aceitação desses artistas e a incorporação deles na arte urbana. É que aí eu acho que tem duas coisas aí. A primeira é que eu acho que a gente não tem um movimento social tão enraizado na periferia como... Não sei se eu estou falando bobagem, talvez é uma coisa que eu talvez precise investigar. Mas, assim, o que eu acho ruim de terem apagado os murais da 23, né, aqui em São Paulo, por exemplo, não acho que ali tinha os gêmeos, né? Mas, por exemplo, você tem um artista que nem o Nunca. O Nunca é um cara periférico, um cara que é artista hoje em dia, mas ele é um cara negro da periferia, enfim, né? Então, assim, acho muito sacanagem apagar um mural de um cara que cresceu do jeito que ele cresceu, né? Então, eu acho que tem alguma coisa que talvez eu precise investigar, mas melhor essa relação entre por que os murais, por exemplo, do grafite brasileiro são tão despolitizados, né? Acho que isso é uma pergunta que podia ser feita para tentar entender melhor, eu acho que é uma pergunta importante, né? E... perdi o fio da meada. Mas, por exemplo, a gente também tem arte mural, na década de 50, a gente também tem uma arte mural que não é tão politizada assim. Ou, por exemplo, na Venezuela tem um cara lá que chama Centeno Vanegila, que fazia fresco, né? E ele é um cara, assim, por exemplo, que ele era diplomata e ele trabalhou na Itália e ele era amigo do Mussolini, né? Então, assim, o mural nem sempre está associado a uma mudança política de esquerda, né? Esse é um caso emblemático, por exemplo, né? De um cara que era... ele cresceu na vida sendo diplomata da Venezuela na Itália.
E ele fazia coisas muito, neoclássicas, né? Enfim. Você também tem um muralismo italiano associado ao Mussolini, né? Mas acho que na América Latina eu não encontrei, tirando esse cara, eu não encontrei nenhum tipo de arte mural que tivesse um comprometimento com a direita, né? É muito mais uma arte. E aí o que acontece? Sai também, né? Porque os muralistas da década de 50 pintavam edifícios públicos, né? Hoje em dia, os muralistas, os grafiteiros não têm espaço para pintar edifícios públicos como naquela época, né? Então, não sei, são coisas que eu preciso ver melhor, assim, né? Mas é um pouco isso. Dani, eu não sou eu sou de Minas, né? Uhum. E vi alguns murais lá em Barra Funda. Eu posso chamar aquilo de mural, que a gente viu nos prédios que tem? Na Barra Funda, em São Paulo? Olha, sinceramente, eu não sei. Você está falando do memorial? No memorial você tem, por exemplo, tem umas... Nos prédios, na feira tem nas laterais dos prédios temos pinturas, trabalhadores. Trabalhadores nas pinturas, Josuí? Eu não sei, nossa, eu tenho estudado tanto dentro de casa que eu não tenho saído tanto para ver. Meu conhecimento de arte de rua não é muito grande, assim, né? Eu conheço os murais mais emblemáticos, talvez eu olhe algumas coisas na cidade, tem uns artistas assim que eu sigo, mas esses especificamente eu não vi, Josuí. Eu não sei o que são, assim. Mas o fato de retratar trabalhadores é uma coisa que conversa, né, com a arte mural do Portinari, por exemplo, né? Depois eu pesquiso e a gente troca ideia. Se você tiver umas fotos, me manda aqui. Ótimo. Gente, alguma outra questão? Vamos finalizar. Dani, já agradecendo a Dani. Dani, muito obrigada. Nossa, foi muito ótimo, obrigada. Foi muito legal conversar, nossa. Muito interessante. É um trabalho tão sozinho, né? De pesquisa, quando a gente vem para essa conversa, nossa, é ótimo. Não, é muito bom, porque aí você sai só do papel também, né? E assim, dialoga com as pessoas, assim, acho que é a primeira vez que eu tô dividindo tudo isso, assim, com um grupo de pessoas, né? Então, muito interessante, assim, ver que dá assunto. Muito legal. Muito bem, muito obrigada, Dani. Vamos aplaudir, né, gente? Vamos lá? Muito bem. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada pela paciência aí. A gente que agradece o tempo aí todo e a sua exposição, tá bom? Tá joia, Romero. E dentro de 15 dias nós vamos ter Fabiana. o Matias, que vai nos trazer o Rubem Blades. Vamos com música, né? Com muita música. Legal, Matias. Muito bem. Gente, obrigada. Então, 15 dias a gente está aí. Tá bom. Abração, hein, gente? Estou aguardando, Matias. Boa noite. Tchau. Tchau.